Fala aí, embaixadores, muito bom dia, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula, mais um dia de aprendizado, mais um dia de instrução, mais um dia que você pode começar da maneira certa, lendo o livro que vai te levar a viver aquilo que você foi planejado, preparado e separado para viver. Então, seja muito bem-vindo, você que já chegou. Já deixa o like aí nessa mensagem e já compartilha ela com alguém. Compartilha com alguém que você deseja que cresça, que você deseja que avance, que você deseja que prospere junto com você. Por quê? Porque lembra sempre de algo que é muito importante para você e para mim. Ninguém faz nada grande sozinho. Então você precisa ter pessoas que vão estar junto com você nessa caminhada do crescimento, nessa caminhada do avanço, nessa caminhada de ser e se tornar alguém de fato exponencial. Faz um tempo, mas é bom estar aqui. Que bom. É sempre bom amanhecer ouvindo a verdade, é sempre bom começar ouvindo a verdade, é sempre bom começar ouvindo a instrução certa para ter o resultado que a gente tanto espera, o resultado que a gente tanto deseja. Então vamos lá, vamos para a leitura de hoje. Hoje o tema é você, é uma pergunta. Eu gosto muito de pergunta e por várias vezes a gente começa aqui a nossa aula com uma pergunta. Então a pergunta de hoje é: você está ignorando os avisos? Será que você está ignorando aquilo que está acontecendo na sua vida? Ou será que você tem olhos para ver, ouvidos para ouvir? Será que você é alguém que consegue ter sensibilidade para perceber as coisas que verdadeiramente estão acontecendo na sua vida? Será que você consegue fazer uma boa leitura dos sinais? Uma das coisas que eu mais vejo e uma das coisas que mais me perguntam é a seguinte pergunta: Ricardo, como que eu faço para ouvir a Deus? Como que eu faço para saber que Deus ele está falando comigo? Como que eu percebo isso? Deus ele fala de várias maneiras com você. Deus ele tem uma multiforme graça. Só que muitas vezes o que você precisa compreender não é se Deus está ou não falando, é realmente entender como que ele fala e não limitá-lo. Você só tem uma maneira de falar com ele, através da oração. Ele tem várias maneiras de falar com você. Ele pode se manifestar de várias maneiras na sua vida. E eu tenho muita certeza que a maioria de vocês consegue sim ouvir a Deus. Vocês só, por não ter uma intimidade constante com Ele, ainda duvidam. Será que é Ele? Será que é a voz dele? Será que é o querer dele? E aí você fica naquela dúvida, naquela dúvida, naquela dúvida, naquela incerteza, por não conhecer a voz do seu pai, e acaba não decidindo, acaba não fazendo, acaba não realizando, acaba deixando o medo, que é a escuridão da falta de conhecimento, prender você. Mas, peraí, se você ficar em silêncio, silenciar todas as outras vozes, você vai perceber que ele sempre, sempre está aí bem juntinho, pronto, disposto e apto a te dar uma direção, a te trazer clareza, a trazer para você verdadeiramente as verdades que ele deseja para a sua vida. Sabe, quanto mais você lê a palavra, quanto mais você lê a escritura, mais você consegue entender as vontades dele para a sua vida de maneira muito mais simples do que você pode imaginar. Então não ignore a direção. Escreve assim, ó, mas mais do que escrever, eu quero que você fale com sinceridade, mas escrever é um ato profético também aqui. Escreve assim: os meus olhos estão abertos, os meus ouvidos estão atentos e o meu coração disposto a obedecer. Faz isso
agora, mas fale isso todos os dias. Seus olhos estão abertos, seus ouvidos estão atentos e o seu coração disposto a obedecer. Você tem que lembrar disso sempre. Você tem que lembrar dessa fala e dessa sequência todos os dias, do que você está pronto e disposto a viver e a fazer com Ele. Então vamos lá? Vamos entrar no capítulo 29. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 5. 29, do 1 ao 5. Quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Uma das coisas que acontece muito na vida das pessoas e que eu escuto muito, e é um erro, já vou chamar assim, repetitivo, as pessoas falam o seguinte: de repente isso aconteceu, nossa, de repente o casamento acabou, de repente a empresa faliu, de repente. Deixa eu falar algo para você, nada é de repente, nada. Nada é de repente. Eu sei que essa é uma frase que muitas pessoas gostam de dizer, inclusive muitas pessoas gostam de atribuir isso a Deus como se Deus ele deixasse tudo para a última hora, como se ele fizesse as coisas acontecerem de maneira inesperada. Você nunca pediu, você nunca falou, você nunca imaginou e de repente as coisas aconteceram. Você não fez nada para que aquilo se tornasse uma verdade, uma realidade, você não deu nenhum passo em direção a fazer algo novo, a aprender algo novo, mas de repente a sua empresa prosperou, de repente o seu negócio mudou, de repente o seu cônjuge passou a te amar mais, de repente o seu filho teve uma mudança, uma transformação e ele é uma nova criatura. Isso não acontece. Aqui está dizendo algo, que a pessoa é corrigida uma vez, que a pessoa é corrigida duas vezes, que a pessoa ela passa por um processo e depois, ao finalizar esse processo, então a gente percebe que aquela pessoa, se ela não traz uma mudança, ela não vai escapar da própria condenação. A condenação de quem, Ricardo? A condenação de Deus? Não. É a condenação dos seus próprios atos, é a condenação da sua própria atitude. Não é nada mais do que a colheita do que você mesmo semeou. É muito fácil ficar colocando culpa em Deus. É muito fácil ficar colocando na conta de Deus aquilo que você não tem feito, aquilo que você não tem realizado, as coisas que você não tem aprendido, os conselhos que você não tem dado ouvidos. É muito fácil você se escorar em Deus e não viver o extraordinário com Ele. É muito fácil você se escorar em Deus e não viver as coisas incríveis que Ele preparou para você, simplesmente porque você não dá ouvidos para fazer aquilo que Ele deseja que você faça. É como num relacionamento de marido e mulher, na maioria das vezes, a mulher ela solta nas entrelinhas o que ela gosta, o que ela quer, o que ela queria viver, e o homem não se atenta. Imagina que você se coloca aqui agora como pai e olha para esse texto. Quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Imagina que você está ensinando o seu filho, instruindo a sua filha e fala assim: olha, se você não fizer tal coisa, você vai ter disciplina. Se você não fizer, vai ter disciplina. Se não fizer, vai ter disciplina. Vai chegar uma hora que você vai precisar executar a disciplina na vida desse filho e dessa filha. Senão, não vai haver mudança. Então,
Deus, ele está sempre disponível e disposto a te ensinar. Mas ele quer usar sempre a instrução para te ensinar. Só que quando você ouve a instrução e não obedece, você continua teimando, você vai ser levado para alguns outros caminhos. Muitas vezes o caminho é da exposição. A exposição, o vexame, a vergonha. Tem um caso que expressa muito isso. Nos últimos dias aí, na última semana, aconteceu algo que viralizou um show de uma banda chamada Coldplay. Um casal de amantes foi filmado e foi colocado no telão. Exposição. A luz pegou eles, o holofote pegou eles, a câmera pegou eles. O vexame chegou na vida deles. A consequência chegou na vida deles. A traição foi exposta. O mundo inteiro viu. Famílias foram destruídas. Teve um prejuízo não só da família, que é o pior, mas teve um prejuízo financeiro, porque foi desligado também daquela empresa, porque teve uma atitude incompatível. Será que de verdade mesmo nunca tinha passado na cabeça desses dois que era algo errado, que eles precisavam mudar, que eles precisavam resolver, que eles precisavam consertar? Vamos pegar um outro exemplo. Imagina que você é alguém que briga muito no trânsito, muito nervoso, muito irritado, e você briga com um, briga com outro, xinga com um, aponta o dedo para o outro. Mais do que você causar um mal em quem está à sua volta, seja o seu cônjuge, os seus filhos, seus funcionários, quem anda com você, você pode em algum momento achar alguém tão ou mais estressado que você, que simplesmente pega o carro dele e joga para cima do seu e bate no seu carro. E aí você faz o quê? Você pode bater de volta. Aí a pessoa pode pegar um pedaço de madeira e você pode pegar uma arma. E ela pode pegar uma outra arma e dar um tiro e matar você. Ou nem matar, né? Deixar você talvez sem o movimento de um braço, de uma perna, tetraplégico, paraplégico, sem um olho. Como seria a sua vida? Vale a pena? Mas com certeza não foi de repente. Tem alguém que está te alertando. Tem alguém que está te avisando. Coisa simples. Vamos pensar em outra área da vida? Financeira. A regra mais básica das finanças. Gaste menos do que você faz. Gaste menos do que você tem. Gaste menos do que aquilo que entra todos os meses. Gaste menos. Ou seja, a dica é simples e você ignora a dica e você começa a gastar. Um mês você gasta mais, o outro mês você gasta, o outro você equaliza, o outro você gasta só um pouquinho, o outro você gasta muito a mais. E quando você vê, você está com uma dívida terrível. E aí você fala para alguém: Meu Deus, eu não sei como que isso foi acontecer. Nossa, eu não sei, mas de repente isso aconteceu. Olha o tamanho da dívida. De repente, você está há 6 meses, 1 ano, 2 anos gastando a mais, um pouquinho todos os meses. Você criou a sua própria cova. Simples assim. Você criou a sua própria cova. Você está cavando seu próprio buraco e jogando terra por cima. Você está se enterrando vivo. Não dá para falar que foi de repente. Não dá para falar que você não viu, não dá para falar para você mesmo que você não entendeu, que você não aprendeu, que ninguém te explicou, que ninguém te ensinou. Não dá. Verdadeiramente não dá. Você está ignorando os sinais. Vamos ver um outro sinal? Seu corpo físico.
cansaço, fadiga, acima do peso. Mas hoje você está acima do peso 15 quilos. 15 quilos pode parecer pouco, depende. Vá para uma jornada com uma mochila de 15 quilos a mais. Quando você coloca 15 quilos de maneira súbita, imediata, sobre as costas de alguém, a pessoa fala assim, meu Deus, é muito pesada essa mochila. Mas quando você coloca 1 quilo essa semana, mais 1 quilo na outra, mais 1 quilo na outra, então são 4 quilos ao longo de um mês, e aí mais um, depois mais um, e vai acrescentando, e aquilo vai subindo aos poucos. Se isso demorar 1 ano e meio, esses 15 quilos não vão fazer diferença, e você vai achar que está tudo bem, está tudo tranquilo. E aí você começa a mudar a numeração das suas roupas, mas não é por conta de massa magra, não. É porque você literalmente está fora de forma, fora do peso, acima do peso. Ele vai fazer o quê? Foi do dia para a noite que você ganhou os 15 quilos? E aí, de repente, do nada, a pessoa tem um AVC e ela morre. Ela teve uma parada respiratória. Puf, a máquina entupiu e desligou. Meu Deus, o que fazer agora? Agora não tem mais o que fazer. Porque imagina, vamos pensar no milagre, essa pessoa que nunca cuidou da sua saúde física, alguém vai lá e ora, ela ressuscita. Ela ressuscita, mas será que ao ressuscitar ela vai mudar de vida? Se eu te falar, Deus conhece o ser humano. Eu conheci uma pessoa, na época ele era amigo meu. Ele sofreu um acidente de carro. E nesse acidente de carro, o amigo dele morreu. E ele quebrou as 2 pernas. Ele usou aqueles aparelhos conhecidos como parabólica, sabe? Nos 2 fêmur dele. E todo mundo assim, né? Pensou, agora a vida dele vai mudar. Agora ele vai parar de beber e dirigir. Agora ele vai abandonar os vícios. Agora ele aprendeu a lição da maneira mais dura. Perdeu alguém que ele amava, que era um amigo, e ficou algum tempo sem andar. Terrível. Consciência muito curta. Não resolveu nada. Não resolveu nada. Afundou a família. Afundou pai e mãe. Afundou negócios. Não sei como é que está hoje. Mas eu quero te falar algo. De um jeito ou do outro, você vai ter que aprender. Você vai ter que aprender. Você só tem que escolher. Você quer que seja rápido? Ou você quer cavar sua própria cova? São perguntas que você tem que responder. Verso 2. Quando os honestos governam, o povo se alegra. Mas quando os maus dominam, o povo reclama. É o que está acontecendo no Brasil. Está acontecendo muita reclamação. Porque tem pessoas desonestas governando. O filho que ama a sabedoria é o orgulho do seu pai. E quem anda com prostitutas desperdiça tudo o que tem. Quando o governo é justo, o país tem segurança. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Para que a gente acabar aqui, vou ler o 5, nós vamos orar pelo Brasil. Nós precisamos fazer isso. Quem bajula os seus amigos está armando a armadilha para si mesmo. Vamos orar pela nação brasileira. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos orar, que é uma coisa que muitas pessoas não fazem. O Brasil vive dias sombrios.
O Brasil vive dias escuros. O empresário vai continuar prosperando, vai continuar fazendo, mas a gente precisa orar, porque coisas estranhas estão acontecendo na nação brasileira há algum tempo. Não é de hoje, há algum tempo. Mas também não acho que nós somos um povo, entre aspas, privilegiado de estar passando algo que outras pessoas em outras épocas não passaram. Não tem nada novo na Terra. A corrupção sempre existiu. Homens desonestos no governo sempre existiram. Sistemas de liderança e de, entre aspas, justiça, que deveriam ser justos, sempre existiram de maneira corrupta. Mas tem sido dias sombrios para a nação brasileira. E pode piorar. Pode piorar. Por quê? Porque tem muita gente desonesta no governo. Muita gente desonesta. Então nós precisamos sim orar pela nossa nação. Nós precisamos orar pelo lugar que nós decidimos escolher para viver. Nós precisamos fazer isso. E aí talvez você pode falar assim: mas eu não votei nesse presidente, então a culpa é de quem votou. A culpa é de todo mundo. Na verdade, a consequência, né? Não a culpa. Mas a consequência pode ser de todo mundo. Existem pessoas sofrendo hoje, não sei se você vê aí no noticiário, mas existem algumas operações paradas. E a gente tem que orar por isso. Então, feche seus olhos aí na sua casa, onde você estiver. Vamos orar pelo Brasil, pela nação brasileira. Orar pelo nosso país. Pai, nós te damos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado, Pai, pelo seu amor. Obrigado, Pai, pelo seu cuidado. Obrigado, Pai, pela sua fidelidade, pela sua verdade. Obrigado, Pai, pela sua bondade, que não tem fim. Obrigado, Pai, porque todas as coisas que o Senhor faz são boas, são perfeitas e são agradáveis. Obrigado porque o seu amor, ele se renova todos os dias nas nossas vidas. Obrigado porque nós temos o privilégio e a oportunidade de conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer. Pai, nós oramos e apresentamos a nação brasileira ao Senhor. Nós oramos porque o Brasil tem passado por dias difíceis. O Brasil tem passado por dias maus e isso não tem nada a ver com o Senhor. Isso não é obra das suas mãos. Isso não é fruto daquilo que o Senhor quer fazer e realizar na nação brasileira. Mas nós podemos sim, Pai, alçar a nossa voz e orar ao Deus que tudo vê e tudo sabe. Nós podemos sim, Pai, orar para que o principado da corrupção, o principado do engano, ele deixe de ter tanta força sobre a nação brasileira, sobre os governantes brasileiros, sobre as empresas brasileiras, sobre o nosso STF. Nós oramos, Pai, porque nós acreditamos que o Senhor pode sim intervir sobre as escolhas que as pessoas têm feito. Nós sabemos, Pai, que todo ser humano vivo na Terra, todo ser humano que está vivo, que já viveu e que ainda virá à existência, todos eles, queiram ou não, gostem ou não, todos deverão se apresentar diante do tribunal do Senhor, do grande trono branco. O julgamento, aonde todas as pessoas serão julgadas e prestarão contas das suas obras, das suas ações, das suas atitudes e até mesmo de cada palavra que saiu dos seus lábios. Então nós oramos, Pai, por justiça sobre a nação brasileira. Que haja um espírito de justiça sobre o povo brasileiro.
sobre os governantes do Brasil. Porque assim como nós aprendemos, Pai, na sua palavra, aqueles que governam, eles têm um peso de cobrança muito maior. Eles escolheram estar lá. Eles aceitaram essa posição. E é muito claro, nós entendemos que a quem muito é dado, muito será exigido. Então nós oramos, Pai, pelo presidente da nação brasileira. E nós declaramos luz sobre as trevas. Nós declaramos luz sobre as trevas. Declaramos luz, Pai, sobre a escuridão da vida desse homem, da mulher dele. Nós declaramos, Pai, que a luz que prescruta todas as trevas possa entrar na mente dele. Nós oramos, Pai, por consciência, consciência, consciência. Nós declaramos, Pai, que a luz do céu vai gerar consciência no presidente, na sua esposa, nos ministros do STF. Nós oramos sim pelo Luiz Inácio Lula da Silva e nós oramos pelo Alexandre de Moraes. Pai, nós oramos por esse espírito maligno que está agindo sobre a vida desse homem, o Alexandre de Moraes. E nós repreendemos em nome de Jesus Cristo esse principado e essa potestade que tem governado através dele a nação brasileira. Um espírito de confusão, um espírito de contenda, espírito de intriga, um espírito de divisão. Nós repreendemos agora em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor, que o Senhor possa acolher sim a nossa oração e enviar os teus anjos na vida desses homens, na vida dessas pessoas que são autoridade sobre a nação brasileira, que tem feito muitos pagarem um alto preço e perecerem. Muitas pessoas, muitas empresas, e não são CNPJs, muitos CPFs que estão ali por trás, estão sofrendo e sendo retalhados. Então nós oramos por uma onda de vida, de avivamento, de luz, de clareza, de lucidez sobre a nação brasileira. Que a justiça, que não é humana, mas que a justiça que é do Senhor, ela possa vir sobre a nação brasileira. Que a tua glória, que é sim a sua bondade, possa brilhar sobre a nação brasileira. Que a tua verdade possa resplandecer sobre a nação brasileira. Que a gente veja um arrependimento sobre as autoridades que estão na nossa nação. Que o Senhor possa levantar homens de verdade, mulheres de verdade, sim, para entrarem no meio político, porque isso sempre existiu. Desde a antiguidade, o Senhor levantou homens e mulheres de verdade para agirem no âmbito político, sim. Eu creio que o Senhor vai levantar uma nova onda de homens e mulheres para governar sobre a nação brasileira. Nós estamos aqui fazendo sim a nossa parte, que é orando pela nação, mas também existe a parte de execução. Então tem pessoas que têm um chamado para irem para a política. Tem pessoas que têm um chamado para se levantarem para a política. Tem pessoas que têm um chamado para viverem essa vida política, então fortalece essas pessoas. Fortalece homens e mulheres que têm caráter de verdade, assim como Daniel teve, assim como José teve. Que o Senhor possa continuar levantando esses homens e essas mulheres para fazerem a diferença na nação brasileira. Que essas pessoas que têm esse chamado, Pai, para entrar nesse meio que é tão sujo, mas que tem sim pessoas honestas, que tem sim pessoas de verdade, que o Senhor possa fortalecê-las, que o Senhor possa levantá-las, que o Senhor possa despertar um povo que vai sim representar a honestidade, representar a bondade, representar a fidelidade do Senhor. Ainda que as pessoas falem que exista um sistema intransponível, a verdade é aquilo que nunca
perdeu e nunca vai perder. A verdade sempre vence. A verdade sempre encontra um caminho. A verdade é o próprio caminho. Então, que o Senhor possa, sim, Pai, tirar esse espírito de confusão da nossa nação. Estão tentando calar as pessoas boas, e isso é só o começo. Mas ninguém pode parar a nossa voz. Elas podem tirar tudo que nós temos, mas elas nunca vão poder tirar a nossa liberdade de falar com aquele que pode todas as coisas, que é o Deus que criou os céus e a terra. Essa liberdade ninguém nunca, jamais vai tirar de nós. E é usando essa liberdade e unidade aqui nessa manhã que nós declaramos paz sobre a nação brasileira, paz sobre o Brasil. Remove, Pai, a injustiça da nação brasileira. Traz luz sobre as autoridades da nação brasileira. Não é sobre condenação, Pai. Não é isso que nós queremos. Não é isso que nós queremos. A consequência vai vir sobre todos, sobre justos e injustos, sobre filhos e sobre servos. A consequência, ela é inevitável. Semeadura e colheita. O que nós queremos é paz sobre a nação brasileira. É isso que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, o seu Filho. Em nome de Jesus, o seu Filho. Que a sua justiça, assim como disse Davi, que ele preferia cair nas mãos do Deus vivo do que nas mãos do homem, porque Deus é justo e o homem é injusto. Muitas vezes o nosso julgar humano é injusto. Então, nós não estamos aqui para sentenciar ninguém, nem para julgar ninguém. Nós estamos aqui, Pai, para pedir pela justiça do céu na terra. Que seja feita a sua vontade, que seja feita a sua justiça, do seu jeito, da sua maneira, não do jeito que nós achamos melhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que o Senhor dê graça para a nação brasileira, que o Senhor fortaleça você como pai, como mãe, como marido, como esposa, como filho, como filha, como empresário, como empreendedor na nação brasileira. Você que, assim como eu, é empresário, não pare, não pare. O Senhor, ele tem uma promessa sobre a nação brasileira. Eu acredito muito que a nossa nação é a nação que vai trazer um grande avivamento dos últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. Então, não pense que existe alguma coisa oculta que não venha a ser revelada. A Bíblia diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Tudo que precisa ser revelado será revelado. Absolutamente todas as coisas. Gente, eu não sei se vocês estão compreendendo, mas esses dias as nossas filhas ainda estão de férias, então eu mudei o horário da live. As lives nesses dias estão sendo às 6h57, uma hora mais tarde. A partir do próximo mês a gente vai voltar para o nosso horário normal, mas então amanhã a gente volta de novo aqui às 5h57. Desculpa, 6h57, né? Uma hora a mais. Então amanhã, de novo, eu vou estar com vocês aqui. Convide alguém para estar junto com a gente, aprendendo e recebendo direção. E já lembra, deixa eu falar para você aqui de algumas coisas que são muito importantes que vão acontecer. Eu quero que você já separe essa data. O Método Soul, que ia ser em agosto, vai ser em setembro. Então se prepare, você que quer vir para a próxima edição do Método Soul, vai ser dias 12 e 13 de setembro. 12 e 13 de setembro. 12 e 13 de setembro, o Método Soul. Então, você que ainda não participou, reserve essa data já, compra a sua passagem aqui para São Paulo, para um dos aeroportos aqui, Congonhas, Guarulhos, ou até Campinas, e esteja junto com a gente.
se programe, separe esses dias, dias 12, 13, sexta e sábado, a próxima edição do Método Soul. Então, não perca, dias 12 e 13 de setembro, você que ainda não veio, você que ainda não participou, o treinamento mais completo que eu já fui. Esse final de semana eu estava em um treinamento, sentei para aprender e para modelar, e eu quero falar para vocês que não tem nada igual ao Método Soul. Nada, absolutamente nada que trate de alguém igual o Método Soul trata, das 4 faces do alinhamento da sua identidade. Eu posso te falar uma coisa que, com toda certeza, aquilo que você não viveu ainda na sua vida é só um desalinhamento das 4 faces, é um desalinhamento da sua identidade. Você tem que aprender quais são, para você aprender a tratar e saber que tem muita ferramenta para isso. Sabe, não é uma teoria, não é só motivação, mas é ferramenta que vai te levar a viver aquilo que você tanto deseja viver. Então anota aí, dias 12 e 13 de setembro, eu estou te esperando presencialmente aqui em Alphaville para a próxima edição do Método Soul. Fechou? Deus abençoe você, sua casa, sua família e tudo que você colocar as mãos vai prosperar.